Bom dia, sétimo ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. No nosso trabalho de casa, nosso dever de casa, eu deixei a página 81 até 84, 88, 89, 93, 99 e 100. Foram alguns exercícios que eu não corrigi, né? E eu passei agora que a gente finaliza toda a questão do módulo 2. Então vamos lá, livro de língua portuguesa, página 81. Na página 81, nós temos um texto, né? Essa imagem que nós vemos. E nós temos também aqui duas perguntinhas. Em sua opinião, qual a importância de atitudes como essa? Como essa, por quê? Deixa eu só voltar aqui. Diferentes projetos e ações estão sendo divulgados pelos órgãos públicos e privados para conscientizar a população sobre problemas antigos que devem ser modificados, como o trabalho infantil. Então, esse pequeno trecho já nos dá a ideia do que nós iremos ver. Em sua opinião, qual é a importância de atitudes como essa? Então, aqui é uma resposta pessoal. B. Somente observando a imagem do anúncio abaixo, sem ler o texto escrito, é possível saber do que ele vai tratar? Então, essas duas perguntas que geralmente vêm antes do nosso texto, geralmente, 99,9% são respostas pessoais. E eu quero que vocês me digam, né, escrevam aí para mim, se vocês entenderam, vocês conseguiram perceber o que essa imagem está querendo passar. O que essa propaganda, né, essa divulgação dos órgãos públicos, tanto público quanto privado, estão querendo passar para nós leitores. Compreenderam? Sim? Não? Expliquem lá para mim as duas perguntinhas. Depois eu irei visualizar. Página 82. De que trata o anúncio lido? Então, esse anúncio lido, ele trabalha, né? Ele fala sobre o trabalho infantil. Mais precisamente o que? Da denúncia feita sobre o trabalho infantil. 2. O tema do anúncio é o mesmo que você imaginou antes da leitura? Então, aqui é uma resposta pessoal. Não, professora, não é o mesmo que eu imaginei. Sim, é o mesmo. 3. De acordo com o que você já estudou, quais são os principais direitos de uma criança e que não lhe devem ser tirados? Então, o que nós vimos é que a criança tem o direito a brincar, a estudar, se alimentar, a ter a moradia, lazer, entre outros. E esse direito ele é garantido, não deve se tirar esse direito da criança. 4. Em sua opinião, de que mais uma criança precisa para ter o crescimento saudável? Então, uma resposta pessoal. 5. Uma criança que vive a situação retratada nesse anúncio tem seus direitos garantidos? E aí? Não, né? Porque se eles tivessem seus direitos garantidos, não precisaria ter um anúncio como esse, né? Que obrigasse um anúncio que diz que estão obrigando uma criança a trabalhar. Então, se essa criança está sendo obrigada a trabalhar e ela não tem, né, ela não tem estudo, ela não brinca, então esses direitos estão sendo violados. Agora, a interpretação escrita. Onde está sendo explorado o trabalho infantil nesse anúncio? Como foi possível saber isso? Então, a gente percebe que é numa mina de carvão e é possível ver isso em meio toda aquela imagem, né, aquele monte que se faz aqui atrás, né, olha esse monte. Então, a gente percebe que é uma mina de carvão. Tem um monte, tem carvão, tem as máquinas, ok?
2. Uma característica dos anúncios de propaganda é apresentar argumentos para tentar convencer o público a aderir a uma imagem ou causa. O anúncio incentiva o leitor a tomar qual atitude em relação ao problema social apresentado. Então aqui, o anúncio incentiva o leitor a tomar qual decisão? Acessar o endereço eletrônico, né, das instituições e denunciar o problema. 3. A assinala alternativa que apresenta a linguagem empregada nesse anúncio de propaganda. É uma linguagem mista. Terceira opção. Qual é a finalidade da linguagem verbal apresentada no anúncio? Ali mostra um diálogo, né, que foi feito em uma denúncia contra o trabalho infantil. E tem como objetivo incentivar a população a denunciar esse trabalho infantil. Casos, né, que apareçam como esses. B. Qual é o texto verbal com mais destaque no anúncio? Por quê? Qual é o texto verbal com mais destaque? É aquele que está descrevendo essa denúncia. Ele teve mais destaque justamente para mostrar como deve ser feito, né? Incentivar essa atitude, que mais pessoas possam estar também reproduzindo aquelas falas numa forma de estar denunciando. C. De que forma a linguagem não verbal do anúncio se relaciona com a verbal? Tanto a linguagem verbal e a não verbal, elas se completam. Então, assim, quando eu tenho as duas linguagens, é para uma completar a outra. E quando diz aqui, de que forma a linguagem verbal do anúncio se relaciona, é para poder demonstrar, né, como ocorre a imagem, como é feito isso, para reforçar, incentivar a essa denúncia. Então, ela vem complementar. Página 83. Quais são as cores que predominam nesse anúncio? Em relação a elas, e que relação elas têm com o assunto abordado? São cores escuras, né? Tom preto, uma cor de cinza, são cores bem escuras. Para quê? Para poder transmitir a uma sociedade, transmitir à nossa sociedade uma tristeza, uma forma de mostrar uma melancolia, uma depressão, como é ruim esse trabalho infantil. 5. Em sua opinião, o que um empregador poderia fazer para ajudar a melhorar a vida de uma criança e de sua família, em vez de explorá-la como trabalho infantil? Aqui é uma resposta pessoal, né? Mas assim, eu poderia dizer que poderia oferecer trabalho para os pais, né, os responsáveis daquela criança, entre outros. Aqui é uma resposta pessoal. 6. Contorne a informação que apresenta o objetivo do anúncio lido. Então, qual que eu vou marcar é minha segunda, divulgar um problema social para conscientizar a população sobre alguma situação. 7. Responda as questões a seguir acerca da publicação desse anúncio. Onde é possível encontrar anúncios de propaganda como essas? Então, nós iremos marcar jornais, revistas, sites de internet, cartazes em locais públicos, ok? B. Quem são os responsáveis pela criação e divulgação do texto? Instituições governamentais, Procuradoria Geral do Trabalho de São Paulo e Ministério Público do Trabalho. Tudo isso a gente pega essa informação lá no nosso anúncio, lá na nossa propaganda lá. C. Qual é o público-alvo do anúncio lido? É
geral, todas as pessoas. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esse anúncio e qualquer pessoa pode denunciar tipos de casos como aquele. Então, qualquer situação imprópria para a criança, independente se é o trabalho infantil, qualquer outra situação deve ser denunciado. A partir do momento em que a criança, os direitos de uma criança está sendo violada, deve ser denunciado. 84, página 84. 8. Assinale a alternativa correta a respeito do anúncio lido. Então, aqui eu vou marcar a primeira opção. A linguagem é simples e direta, com frases curtas e de fácil compreensão. 9. Os verbos acessar e denunciar foram usados no anúncio. Nos espaços abaixo, escreva a forma como eles foram empregados. Acesse e denuncie. B. Em que modo verbal os verbos foram empregados? No imperativo, porque o imperativo, vamos lá rapidamente lembrar, ele nos dá uma ordem, né? Eu já estou respondendo, eu acho, se eu não me engano, a C. Quer ver? Qual é o efeito de sentido de uso desse modo verbal no anúncio? Então, o verbo imperativo, ele exprime uma ordem. E não que o nosso anúncio ele venha nos dar uma ordem, mas ele vem o quê? Pedir para que denuncie, que aquilo não se repita. E só não irá se repetir como? A partir da nossa denúncia. Ok? Então, pedido é uma sugestão, né? Principalmente uma ordem para que aquilo não ocorra. Página 84, corrigida. Nossa próxima página é a página 88 e 89. A página 88 vem terminar aqueles exercícios de acentuação de ditongos abertos e hiatos que nós começamos na sexta-feira, né? Que nós fizemos juntos e nós agora só iremos terminar. Página 88. Leia os verbos a seguir e responda as questões. Então, eu tenho aqui os dois textos e vamos lá para a pergunta. O encontro vocálico das palavras saída e sanduíche é classificado como hiato. Por que ele recebe essa classificação? Por quê? Porque quando se tem essa separação de sílabas, esse encontro vocálico aparece separado em sílabas diferentes. Então, quando eu separo sa e da, o a e o i de saída, elas se separam. E o i ele fica sozinho em uma sílaba. A mesma coisa acontece em sanduíche. Sanduíche. Então, esse i ele se separa desse u, ficando sozinho, isolado em uma sílaba. Ok? Por isso, eles vão levar também acentuação. Né? Como nós vimos lá, a terminação do nosso ditongo. 3. Reescreva as palavras abaixo, acentuando-as quando necessário. Depois classifica-as em ditongo ou hiato. Vamos lá. Aluguéis. Então, aluguéis leva acento. É ditongo. Prejuízo leva acento. É hiato. Ruim não leva acento. É ditongo. Egoísmo leva acento. É hiato. Moinho não leva acento. Ok? É ditongo. Não, moinho é hiato. Juízes é hiato. Saúva é hiato. Fiéis, ditongo, leva acento. Então, as que receberam acento: aluguéis, prejuízo, egoísmo, juízes, saúva e fiéis. Já volto no próximo vídeo.